Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos aqui na ASP, uma honra estar participando do Mês da Mulher, hoje com o evento Inteligência Emocional e Gestão das Emoções para destacar a sua carreira. Fora de dúvida, um tema de extrema importância para o advogado em qualquer fase de sua trajetória profissional, seja no início, antes até, ainda no fim da faculdade de Direito, seja no meio da sua carreira e também já quando tem uma senioridade mais avançada. Evidente que em todo esse período, a emoção que o advogado tem que lidar aí com muita frequência é a ansiedade. São vários fatores de pressão no dia a dia do advogado, desde prazo, negócios, do lado profissional e também do lado da família, especialmente na nossa realidade ainda para as mulheres. E também por isso tão pertinente essa temática, né? Em geral, só o contexto e a atividade jurídica já faz com que as nossas condições de temperatura e pressão não sejam tão normais como de várias outras profissões. Mas nesse momento tão delicado que estamos todos vivendo, de um home office, um lockdown, uma fase emergencial, é que essa pressão, né, está aumentada, nos desafia quase que diariamente, quando muitas vezes temos que ficar trabalhando em casa, com a família, e tendo que lidar com toda essa relação, com essa proximidade, e, ao mesmo tempo, tendo que manter o nosso profissionalismo. Para tratar desse tema tão caro, tão importante para nós, hoje temos a honra aqui de contar com a Maria Olívia Machado, que já participou aqui de outros eventos da casa. Ela é advogada, coach, mentora jurídica há mais de 10 anos, é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB-SP, professora de MBA em Gestão Jurídica, pós-graduação em Coaching Jurídico de Inovação Jurídica no Opus Bloom Academy, palestrante, além de coautora do livro As Práticas Organizacionais de Diversidade e Inclusão no Cenário na América Latina. Temos hoje, enfim, a honra de contar com ela aqui, que certamente vai poder nos guiar nesse tema, enfim, que está dentro de nós quase que diariamente. Temos o desafio de ter que gerir a nossa carreira, os nossos clientes e a nossa família, tudo ao mesmo tempo agora. Então, nada melhor do que passar para ela a palavra aqui, que certamente, a partir de agora, nos encantará com os seus ensinamentos, suas observações sobre o assunto. Maria Olívia. Gente, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas que estão aqui, a todos também que estão aqui. É uma honra, obrigada mais uma vez aí a esse convite da ASP, que é uma associação que eu tenho tanta admiração pelo trabalho fantástico que vocês desenvolvem. Antônio, obrigada por essa recepção aí no dia de hoje aqui, para esse tema que é tão importante e fundamental. A Milena, que sempre faz os convites e a gente tem a oportunidade de ter tanta troca. A ASP sempre me recebe com tanto carinho e realmente, assim, quando a gente... Já é um tema importante se falar, já é algo tão necessário de se levar, ainda, especialmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. E aí, quando a gente tem esse carinho ainda pela instituição, a coisa fica ainda mais bonita, fica mais colorida, né, para uma palestra aí, para essa troca aqui entre a gente, que tem, assim, é necessária e muito importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha, e aí vocês me dão um feedback, se vocês estão ouvindo direitinho. Siri entrou aqui no meu computador. Siri atualmente, né? Eu acho que Siri também vem no isolamento, né? Siri volta e meia, eu estou aqui no computador, ela entra para participa das minhas aulas, participa das minhas sessões. Siri quer saber mais sobre inteligência emocional e gestão das emoções, acabou de entrar aqui, né? Mas rapidamente saiu. É um negócio que a gente lida aí com o dia a dia da tecnologia. Vocês estão vendo aqui a minha tela direitinho? Vocês estão conseguindo aqui ver
Tá tudo direitinho? Sim, ótimo, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, deixo vocês à vontade aqui, né, para poder fazer essa troca, ter essa pergunta, fazer perguntas. Então, o tema que eu vim tratar hoje aqui é essa questão da inteligência emocional e da gestão das emoções para você poder se destacar aí na sua carreira. Fazendo uma apresentação rápida, como o Antônio trouxe, mas bem rápida mesmo, né? Trabalho aí nesse mercado de coaching, mentoria jurídica já agora, né, nesse ano de 2021, há mais de 10 anos. Tenho amor aí, quem conhece um pouco mais do meu trabalho sabe o quanto que eu faço, né, esse desenvolvimento aí da advocacia, na questão das soft skills, que a gente não vê na faculdade de Direito e que é tão importante e tão exigida no mercado de hoje. Então, rapidamente, aqui está meu site, né, para vocês poderem ter, se quiserem seguir, trocar mensagem, falar comigo, vamos junto aí nas mais diversas redes que é para a gente poder conversar. Então, gente, em primeiro lugar, você sabia que o Brasil, hoje em dia, vem liderando, né, os países do mundo em casos de ansiedade, com 63% de casos aí de ansiedade na população e depressão com 59%, seguido aí, respectivamente, da Irlanda e dos Estados Unidos. Essa é uma pesquisa feita pela USP, né, trazendo essa questão da saúde mental, o quanto a gente vem, na verdade, isso vem acontecendo desde 2019, eu venho acompanhando, né, essa questão do lockdown, do isolamento, essas sensações que as pessoas vão tendo atualmente no mundo de hoje por conta dessa mudança desse cenário, e a gente vem aí lidando com casos muito sérios de ansiedade, de depressão, das pessoas sentindo muitas vezes essa falta de motivação, né, no trabalho, claro que a gente está vivendo aqui, que é um momento que é um tanto naturalmente delicado, né? Quando a gente pensa do ponto de vista cerebral, e é importante a gente entender esse lado da neurociência, porque quanto mais a gente consegue compreender essa linha do funcionamento do nosso cérebro, mas a gente consegue ter um panorama mais claro do porquê que a gente está agindo assim, né? O porquê o estresse, porquê essa ansiedade, porquê que às vezes essa falta de foco, a falta de concentração vem tomando a gente, aquela coisa de às vezes deixar um pouco para frente as coisas, de não ter tanta motivação para fazer. Então, todas essas aí são emoções que as pessoas vêm sentindo nesse momento por conta de toda essa realidade. Então, o nosso cérebro, ele é um órgão feito que o objetivo do nosso cérebro não é fazer com que a gente seja feliz ou triste. O grande objetivo do nosso cérebro é a manutenção da nossa sobrevivência. E aí, dentro disso, dessa manutenção da sobrevivência, a gente precisa compreender que o cérebro humano, ele é muito pequeno comparado à nossa estrutura corporal, além de ser pequeno, né, no sentido físico, então mais ou menos aqui desse tamanho, né, pegando aqui minha cabeça, mais ou menos isso daqui, né, desse tamanho, e ele pesa aí 1,3 a 1,5 quilos, né, que é o peso que o cérebro corresponde. Então, você imagina, eu sou uma pessoa que peso aí 58, 59 quilos, né? O meu cérebro tem 1,3 a 1,5 quilos, ou seja, é nada comparado ao meu peso corporal. Você pode pegar uma pessoa de 100 quilos, você pode pegar uma de 120, você pode pegar uma pessoa de 200 quilos. O cérebro vai ter 1,3 a 1,5 quilos. Por outro lado, ele consome 1/3 da nossa energia corporal. Então, o cérebro consome ali por volta de 33% da nossa energia corporal. E ele tem mecanismos, né, de manter a nossa sobrevivência, que a gente vai falar um pouco mais dessa questão da inteligência emocional a fundo, que é essa dificuldade da mudança que muitas vezes nós temos, mas também nessa linha de manter a nossa sobrevivência, ele aqui atrás, né, tem o sistema reptiliano, né, aqui atrás, que é o sistema mais primário que a gente tem. Aqui no meio a gente tem esse sistema límbico e aqui na frente o neurocórtex, que faz com que nós
faz nós sermos, né, seres humanos, seres pensantes, diferentes dos outros seres e tal, que traz a nossa grande diferença em relação às outras espécies. Então, o neurocórtex é a parte mais nova do nosso cérebro que traz todo esse diferencial de sapiens, né, do Homo sapiens que a gente tem, que somos aí os seres inteligentes, seres pensantes. O sistema reptiliano, que é esse sistema mais básico, que é o sistema mais primário do nosso cérebro, nessa linha de manter a sobrevivência, ele é responsável por essa questão do fight or fly or freeze, né? Que é a fuga, é o sistema de fuga, é o sistema de briga, de você partir para cima dentro das emoções, ou freeze, que é a paralisia, né? Então você vê muitas vezes os bichos em situação de medo, ele fica ali camuflado, né? Um camaleão, por exemplo, camufla. Esse final de semana, a título de curiosidade, de assistir que aliás recomendo para vocês, coloquei lá no meu Instagram, no Stories, tem um filme no Netflix que se chama Professor Polvo, né? E esse filme está aí recomendado ao Oscar de 2021, e é um filme bastante interessante, porque mostra a relação de um cara que começa a mergulhar e tudo mais, ele está passando por uma fase também de uma certa depressão na vida dele, e começa a mergulhar. E nesse mergulho ele conhece um polvo. E pronto, eu não vou contar mais nada, a partir daí vocês assistem o filme para entender aí o que acontece nesse sentido. Então, você vê lá muitas vezes o polvo se camuflando, e ele se camufla nas rochas, ele se camufla no fundo do mar, ele se camufla das mais diversas formas, que é uma maneira de se proteger e se mantendo ali muitas vezes quietinho. Outras vezes ele tem a linha de fugir, né? E aí ele nada muito rapidamente para fugir com medo, ou o ataque, o polvo vai só na hora de comer, porque ele não é um animal muito robusto nesse sentido, em comparação, né, a outros que vêm aí. E a gente tem esse mesmo sistema, que é o nosso sistema mais primário. O problema, gente, é que na época que a gente vivia na selva, né, e isso, veja, a gente vive, nós somos ainda seres, em muitos aspectos, com uma consolidação física, né, de selva, da época que a gente vivia na selva, e vivendo todas essas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo de uma forma muito rápida e que, naturalmente, a nossa estrutura corporal, a nossa evolução, por mais que você tenha um darwinismo aí da questão da evolução das espécies, ela leva um tempo, ela não tem a mesma velocidade do que está acontecendo em relação à inovação, em relação à tecnologia, à inteligência artificial, Big Data, né? Todas essas mudanças que vêm acontecendo nesse cenário de uma forma muito rápida. Então, o nosso cérebro continua agindo dessa forma dentro do medo, dentro da ansiedade, dentro da proteção e dentro dessa questão da sobrevivência. Só que, quando a gente estava na selva, a gente tinha um inimigo visível. Então, você via, né, ali a onça, o tigre, o leão, o urso, ou qualquer coisa desse tipo, e ali você conseguia... quando você enxerga o perigo, você tem a capacidade de uma reação muito mais direcionada, né, de fuga, de luta, dependendo, né, se for um animal menor, que você tem um pouco mais de força e tudo mais, então você consegue afugentar, se você tem algum tipo de instrumento, você consegue lutar, que é a mesma coisa que a gente acaba passando no dia a dia, quando a gente pensa nessa questão do universo corporativo, né, então muitas vezes, no momento de irritação, você briga, você parte para cima, no momento que você percebe que aquela situação não é uma situação interessante para você investir mais energia, você evade, você sai da sala, por exemplo, ou às vezes numa situação que você toma aquela bronca gigantesca e tudo, que você fica até assustado, que você tem aquela reação de paralisia. Tudo isso faz parte desse sistema. Hoje, a gente está lidando com um inimigo que é invisível. E ele pode estar em qualquer lugar, né? A gente, além de ser invisível, é minúsculo e ele pode estar em qualquer lugar. Isso acontecendo coloca muitas pessoas nesse estado de ansiedade, nesse estado de estresse constante, porque o estresse ele é excelente para o ponto de vista evolutivo, ele é até necessário para a gente sair da zona de conforto, para a gente se mexer, para a gente tomar atitudes, né? Sem estresse a gente acabaria aí entrando numa zona de conforto que nos leva, inclusive,
para uma zona da morte, né? Considerando que o mundo de hoje ou ele está em expansão ou ele está em encolhimento. Aliás, isso é uma análise para se fazer, inclusive, em relação à sua carreira, né? Se você não está ali pouco a pouco saindo dessa zona de conforto para a questão da expansão, a velocidade do mercado é tão grande que você acaba ficando aí para trás e naturalmente você acaba entrando nessa zona de encolhimento ou, né, zona da morte, porque você vai ficando desatualizado, você vai ficando para trás. Então, quando você tem esse inimigo que é invisível, isso te coloca nessa situação de um estresse muito mais forte. Então, além disso, são as diversas emoções que as pessoas estão sentindo. Então, aqueles, né, que estão vivendo uma saudade de uma perda de alguém muito séria, né? Porque, enfim, acabam muitas pessoas sofrendo com essa situação. Você tem a angústia, você tem a ansiedade, às vezes, de perder o emprego, dessa relação que foi cortada. Nós, seres humanos, somos seres extremamente gregários, a gente precisa dos outros, né? Mesmo aquela pessoa mais introvertida, que muitas vezes fala que não precisa dos outros, a realidade é que a gente precisa, nós fomos criados, né, nessa linha de nos relacionar com os outros, então a gente acaba precisando, tanto que uma das grandes recomendações que vem sendo feitas e um crescimento muito grande é de pessoas nesse momento de isolamento, e aumentou muito, né, a compra de bichinhos, né? Então, cachorro, passarinho, gato e tudo mais, e o cachorro sendo muito recomendado, inclusive para que as pessoas possam sair para passear, né? Porque o cachorro ele te força a ir para a rua, né? Claro, com toda a segurança, máscara, a maior parte do tempo você ficar em casa, mas isso de alguma forma desopila, especialmente para uma pessoa que está sofrendo aí essa questão da gravidade de, né, uma questão emocional mais forte. E aí, alguns dados relevantes que valem a pena a gente falar é que essa falta de contato social traz riscos à saúde que são comparáveis a fumar 15 cigarros por dia e chega a ser 2 vezes mais danoso para a nossa saúde que a obesidade, né? Os rostos que a gente vê o tempo inteiro coberto com máscaras, porque quando você sai, né, se você vai numa farmácia, você vai num supermercado e tudo mais, você vê aí esses rostos cobertos com máscaras e dentro desse nosso interrelacionamento com as pessoas, impede essa interpretação das emoções, né? Que não é só o olho, é tudo, né? Essa composição de nariz, de boca e tal, que é atrapalhado por esse novo apetrecho que a gente tem que ali carregar para cima e para baixo o tempo inteiro e necessário para nossa proteção, né? Além disso, a cada segundo, o mundo compartilha aí na web 2,9 milhões de e-mail, 8.947 posts no Twitter, 987 fotos no Instagram, 4.602 chamadas no Skype e 82.386 pesquisas no Google. Então, essa quantidade de informação, né? Aliás, um dos grandes pontos do início da pandemia, né? No início do ano passado, e com certeza que eu imagino que vocês lembram, começou, né, aquela chuva de lives, uma chuva de cursos que foram divulgados, que estavam sendo dados gratuitamente, na verdade sempre existiram, edX, Coursera, cursos das mais diversas instituições trazendo materiais gratuitos, e as pessoas entraram numa linha de desespero que precisavam fazer todos os cursos juntos, misturados, né? E aí dentro disso eu até fiz uma vez um post falando, gente, assim, veja, isso sempre houve, vocês vão enlouquecer com essa ideia do FOMO, né, que é esse fear of missing out que muitos passam, esse medo de não ficar de fora, que a gente passa demais, então tem que ver o que está acontecendo, tem que estar por dentro, só que a quantidade de informação é muito grande, então a gente tem que começar a praticar a linha do JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, ou seja, o prazer de ficar de fora. E o que é o prazer de ficar de fora? É você ter a compreensão dentro do teu alinhamento de carreira, dentro dos seus objetivos com a advocacia, dentro dessa
daquilo que você precisa se aprimorar numa linha mais autodidata, e aqui a gente, né, essa palestra também tem uma relação com a palestra de quarta-feira, tá? Que aí a gente vai dar uma continuidade aí, falando sobre o empreendedorismo, né? Essa competência que é tão forte. Hoje a gente está nas emoções e na quarta-feira a gente vai para essa linha do empreendedorismo. Então, você ter esse direcionamento para você ter o joy of missing out, porque quando você pensa num contexto da vida, hoje em dia existe, né? Aquilo que a gente sabe, que é muito pouco, considerando a quantidade de informação que é produzida no mundo de hoje, aquilo que a gente não sabe que a gente sabe. Então, assim, eu, por exemplo, mais nova, comecei a tentar desenhar, né? E nesse tentar desenhar, eu vi que eu conseguia desenhar, então eu não sabia que eu sabia desenhar. Então, essas competências, quantos aqui, né, de repente, na pandemia, tiveram que cortar o próprio cabelo, de repente, aprender a fazer a unha, coisas desse tipo. Então, de repente, você passou a fazer algo que você não sabia que você sabia. Aquilo que a gente não sabe que a gente sabe, né? Então, dentro do mundo aí em expansão, quantas coisas a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, quantas coisas a gente, nessa troca, por exemplo, aqui de hoje, de repente você vai olhar, você vai acabar aprendendo ou refletindo e você vai falar, puxa, eu não sabia que eu não sabia disso. Ou algumas coisas que eu vou trazer que você vai falar, nossa, eu sabia que eu sabia disso e realmente eu preciso aplicar isso para a minha vida. E o quarto pilar, que é aquilo que eu não sei que eu não sei. Né? E dentro do aquilo que eu não sei que eu não sei, se você pegar um gráfico pizza, eu colocaria aquilo que eu sei que eu sei, aquilo que eu não sei que eu sei e aquilo que eu não sei que eu sei, uma fatia de menos de 1%. E aquilo que eu não sei que eu não sei, eu colocaria todos esses 99%. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ter o JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out, é escolher aquilo que eu vou procurar saber dentro de um universo que me traz tantas informações, senão isso gera essa ansiedade, senão isso gera essa sensação de você estar perdendo o tempo inteiro e que é simplesmente sobre-humano hoje em dia a gente acompanhar tudo isso. E as pessoas vêm trabalhando muito mais, e 40% dos colaboradores estão enfrentando o esgotamento nesse período, né? E aí, gente, nós aqui como mulheres, né, a situação se complica, porque a gente sabe que muitas vezes é a mulher que se dedica muito mais ao cuidado dos filhos, ao cuidado da casa. Então, não é só a questão do ambiente de trabalho, não é só essa questão de você ter que lidar com o dia a dia das suas obrigações profissionais, mas é também você ter que ter esse espaço de tempo para esse lado também, que são as questões domésticas, de lidar com filhos e tudo mais, o que faz com esse esgotamento nesse período acabe sendo maior. Mas tudo isso também passa por uma autoavaliação nossa, nessa compreensão do ponto de vista individual. No mundo de hoje, é preciso que a gente possa se reinventar e adequar a expectativa para garantir um equilíbrio da nossa saúde física e da nossa saúde mental, né? Hoje em dia, acho que todos já ouviram aqui de uma forma muito constante, né, o conceito de mindset, né, que é o modelo mental, é a forma como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo. Só que quando a gente fala de mindset, na verdade, a gente está falando de 25% de um desenvolvimento da gente em relação ao mundo de hoje, porque a gente tem o health set, que é a questão do cuidado em relação à nossa saúde, a gente tem o heart set, que é o cuidado com as nossas emoções, com o nosso coração, e o spiritual set, né, que é esse lado da gente cuidar da nossa spirit set, que é cuidar da nossa espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de realmente você ter uma crença em relação ao futuro, que é de esperança, uma crença positiva, uma crença de que você tem objetivos para
para continuar, né, buscando aquilo que você almeja para a sua vida. Então, essa automotivação e a fé, né, a esperança de que você vai para frente. Então, esses 25%, vejam que muitas vezes se fala dessa saúde mental, que é o mindset, né? Mas ele acaba sendo influenciado. Então, a gente precisa começar a pensar, é necessário a gente começar a olhar mais para a gente poder se adequar da melhor forma possível, da melhor maneira dentro das nossas necessidades, porque o ser humano ele é muito individualizado, né? Não é numa linha de Fordismo, aquilo que funciona para B vai funcionar para mim. Não, mas eu tenho que me autoconhecer, buscar esse autoconhecimento, que é uma jornada contínua, tá, gente? Eu costumo dizer sempre que a gente tem uma plaquinha no nosso pescoço escrito em construção. Né? E essa jornada vai até o final dos nossos dias, até o dia que a gente vai morrer. Então, a gente muitas vezes tem o olhar para fora, o que o ambiente pode mudar para me favorecer, mas esquece de olhar para dentro. Isso é muito explicado, inclusive, pelo nosso cérebro para essa questão da manutenção da energia. Então, como é que a gente, dentro de todo esse cenário, como é que a gente se mantém produtivo? Como é que a gente supera as dificuldades práticas e emocionais que estão acontecendo, né, nessa pandemia? Como é que a gente consegue criar e seguir novas rotinas e a gente convive com essas más notícias e com um cenário de tanta insegurança? E a resposta, de fato, está nesse desenvolvimento da inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional é algo tão forte e tão importante no mundo de hoje que ela corresponde a 80% dos resultados que a gente tem na nossa carreira. Existe uma pesquisa da Talent Smart que mostra que nos Estados Unidos, uma pessoa com uma inteligência emocional mais desenvolvida ganha $29 mil a mais por ano. Né? Então, os norte-americanos sempre gostam muito de fazer esse tipo de pesquisa, porque eles medem o salário, né, de uma forma, o quanto você ganha anualmente, então eles naturalmente fazem esse tipo de pesquisa. Quanto ganha uma pessoa a mais quando ela faz, sei lá, uma pós-graduação, né? Então, todas essas pesquisas são pesquisas que movem bastante a sociedade norte-americana e tem uma pesquisa mostrando que as pessoas com uma inteligência emocional mais desenvolvida ganham $29 mil a mais, $29 mil a mais por ano, tá? Então, a inteligência emocional, quando a gente desenvolve essa inteligência emocional, a gente tem uma capacidade maior de aumentar a nossa tolerância ao momento de incerteza. Vou tomar um gole d'água. Então, o que acontece? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na expressão VUCA, né? O VUCA é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, que surgiu a partir dos anos 80 no Exército Norte, nas Forças Armadas, né, norte-americanas, para explicar essa mudança de cenário que estava acontecendo por conta da tecnologia, por conta da globalização, por conta da sociedade interconectada e a própria reação, né, das pessoas. Então, foi uma forma de explicar o mundo. Recentemente surgiu uma nova expressão que se chama BUNNY, né? E o BUNNY traz o brittle, que é o frágil, o anxious, que é ansioso, o N significa não linear, né? Não linear, e o I de incomprehensible, que é incompreensível, como um novo acrônimo para o mundo. Eu, em particular, discordo um pouco desse acrônimo, porque eu vejo que o VUCA, né, trazendo como volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, volátil muda o tempo inteiro, incerto, acho que o padrão de certeza a gente nem precisa explicar, né, que esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O complexo é que traz que tudo está interconectado,
impactado, então a gente tem uma sociedade que uma crise ali acaba impactando uma outra nação. As nações hoje em dia não vivem sozinhas, por mais que muitas vezes aí tenham guerras comerciais, desentendimentos, né, do ponto de vista de cultura, de ética, enfim, de aspectos peculiares de cada um, mas acaba que nenhuma vive sozinha, então esse mundo complexo e a gente precisa também um dos outros, e essa ambiguidade que às vezes um cenário como esses, por exemplo, de uma pandemia, para uma empresa significa uma queda violenta, ó, Siri entrando aqui de novo, participando da nossa conversa, significa uma queda violenta, né? Então uma empresa acaba tendo problemas, como você tem aí o mercado de turismo, que foi tão impactado, e por outro lado, uma empresa de tecnologia, o Zoom, né, e outras tantas tiveram aí uma subida violenta, então essa ambiguidade é muito grande. Então, esse cenário do VUCA, na minha visão, tá, representa muito esse lado do mundo, né? Então, é um descritivo excelente que eu acho que continua super vigente para descrever o mundo. O Bunny, que é esse frágil, ansioso, não linear, né, e incompreensível, eu acho que é muito mais para descrever as pessoas que estão no mundo do que para descrever o mundo. Então, eu acho que são duas expressões que elas acabam ali se complementando, mas eu não acho que o Bunny é uma substituição ao VUCA. Mas a inteligência emocional, então, aumenta a nossa tolerância a esse momento de incerteza. E parte muito da gente criar um pouco mais de segurança para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porque o cenário mundial, aquilo que se esperava, que seriam 3 meses de pandemia no início, de repente virou 1 ano. Semana passada, o Bill Gates deu uma entrevista falando que até o final de 2022 a gente vai estar aí nesse cenário. Então, assim, e eu não acho nada improvável que isso aconteça, né? A inteligência emocional, como coloca a gente num estado mental mais saudável, ela fortalece também a nossa imunidade, né? A partir do momento que eu não estou jogando, bombando o meu corpo com hormônios tão fortes de estresse, quem aqui nunca passou por um estresse maior e, de repente, quando o estresse passou por essa baixa da imunidade, por exemplo, pegou uma gripe, né? Ou adoeceu de alguma forma, ou teve, sei lá, uma febre, coisas desse tipo. Então, a inteligência emocional, por você não estar jogando esses hormônios muito fortes de estresse, naturalmente ajudam na complexidade aí desse cenário. Melhora os relacionamentos, né? Porque um dos grandes pilares da inteligência emocional é a questão de você se conhecer e também desenvolver empatia, se relacionar melhor com os outros, e transforma também a sua resiliência emocional, que é o fato de quem tem inteligência emocional tem um senso também maior de propósito, tem um maior senso de significado e direcionamento da vida, o que faz com que a gente seja mais resistente às pancadas que a vida dá em todos, claro que cada um no seu contexto, cada um no seu cenário. E aí vem a dúvida, né? É possível, Olivia, desenvolver aí essa questão da inteligência emocional? Gente, todas as competências comportamentais são possíveis de serem desenvolvidas, né? Quando você volta ali, que a gente estava falando um pouquinho mais de neurociência, quando você fala de neurociência, existe uma coisa no nosso cérebro comprovadíssima pela neurociência, que é a questão da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, então, assim, tem a neurogênese e neuroplasticidade. A neurogênese é a gente criar novos neurônios aí ao longo de toda a vida, né? Não existe mais aquela questão de só as pessoas mais novas criam neurônios. Não, existem estudos que mostram isso. E a neuroplasticidade é a possibilidade da gente mudar, da gente se transformar, ou seja, uma readequação das conexões dos neurônios para que você, se você se comportava da maneira X, você pode se comportar da maneira Y, né? E dentro disso, esse desenvolvimento, essa possibilidade de mudança é muito interessante até para aqueles que não leram
lerem o livro da Carol Dweck, que muitos conhecem já, que é o livro Mindset, né? Que ela traz as pessoas de mindset fixo e a mindset do crescimento. Então, pessoas com mindset de crescimento, e hoje em dia aquela história de que Darwin fala, não é o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta, e a gente vai falar mais sobre adaptabilidade na quarta-feira, numa linha de empreendedorismo. Então, é aquele que melhor se adapta, que realmente ali consegue seguir essas necessidades que o mundo de hoje exige, né? O mercado, é o que eu costumo dizer para as pessoas, o mercado não perdoa, né? E eu acabei aprendendo isso numa história que eu tive na pós-graduação, quando eu entrei, né? Eu entrei muito nova no mestrado, eu saí da faculdade e entrei muito nova no mestrado. E aí, nos primeiros dias que eu estava, porque eu tinha ali 24 para 25 anos de idade, então nos primeiros dias que eu estava lá no mestrado da PUC, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e via pessoas muito mais desenvolvidas que eu, porque eu estava lidando com pessoas há 10 anos formadas, estava lidando com juízes, promotores, pessoas que escreveram livro e tudo mais, e eu ali no alto da minha maturidade com um canudo, né, na mão, um canudo da OAB, né, e era isso que eu tinha, né, e correr para o abraço. E muito imatura, muito verde, né, estava começando minha carreira, consegui entrar na PUC, então feliz da vida, né, de ter atingido aí esse resultado. E aí eu lembro que eu chego num dia, logo no início das primeiras aulas, eu tive aula com a Teresa Vamber, né, com a Didi, que é uma grande processualista, né, e uma pessoa muito bacana, uma pessoa fantástica. Mas nesse momento a gente estava se conhecendo, a gente não se conhecia. E eu, no alto daquele momento, no primeiro dia de aula, primeiro ou segundo dia de aula, ela estava explicando alguma coisa e eu levantei a mão. E aí, quando eu levantei a mão e fiz uma pergunta, ela virou para mim e falou assim: esse não é um tipo de pergunta para se fazer no mestrado. Esse tipo de pergunta é para uma pós-graduação, quiçá graduação. Então, volte para casa e estude. Né? E nesse momento eu respirei assim fundo, fiquei quieta, me coloquei ali, né, em toda a minha insignificância do momento e tal, mas isso me fez voltar para casa e assim amadurecer bastante. E aí eu olhei para esse cenário e eu falei assim, bom, eu tenho duas opções aqui: ou eu vou desistir, né? Ou eu vou realmente me transformar dentro desse cenário. O que eu posso fazer para poder lidar com isso? Eu não tinha como adquirir experiência, porque a experiência vem com o passar do tempo, né? Você não injeta experiência numa pessoa. Mas eu podia adquirir conhecimento estudando. Então eu falei, eu vou estudar, agora eu vou estudar. E foi muito legal para perceber nesse momento, né? Apesar de um momento de adversidade, esse momento foi ressignificado para mim e que enfim, não gerou, né, qualquer tipo de impacto do ponto de vista de trauma, nem nada disso. Foi para eu entender que o mercado, de fato, não perdoa, né? E ela estava certa, né? Era uma aula de mestrado. Talvez poderia falar de uma forma diferente, mas ok. E eu aprendi, ressignifiquei isso e fui em frente. Então, a vida acaba trazendo esses momentos que vem as pancadas, às vezes uns pedalas que você toma, né, pela cabeça, e que a gente precisa aí compreender o máximo possível esse cenário para a gente poder ir caminhando dentro desse autoconhecimento, dentro desse olhar que a gente faz para a gente. Então, é possível a gente desenvolver a inteligência emocional desde que a gente queira. Né? Eu tenho um pouco de birra, tá? Dessa questão de perfil. Né? Você não tem o perfil para isso, a pessoa não tem o perfil para aquilo. Gente, a gente tem perfil para tudo aquilo que a gente quiser. Né? Então, quando eu escuto pessoas dizendo, tal pessoa não tem perfil para empreender, tal pessoa não tem perfil, não. A gente tem perfil para uma coisa chamada tomada de decisão. E esse poder de decidir que todos nós temos, existem estudos falando que para cada problema existe pelo menos 17 formas de você resolver cada problema, tá? Então, dentro dessas tomadas de decisão para as nossas vidas, para os problemas que a gente tem,
quando a gente toma aquela decisão, só que não é uma decisãozinha do tipo, vou tomar um café ou vou tomar uma água. São decisões mesmo de vida, né? Aquelas decisões que você sente no seu coração e no seu corpo inteiro, aquela energia que te move, aquela energia que te alavanca para você, de fato, querer fazer aquilo. Então, a gente tem esse poder da tomada de decisão. Então, dentro disso, você vê pessoas que fumam há muitos anos e deixam de fumar, poder da tomada de decisão. O corpo está pedindo aquilo e a pessoa fala, eu não fumo mais. Pessoas aí addicted, né, do tipo, viciadas em qualquer tipo de substância que resolvem parar de usar, a pessoa só consegue, você pode levar 50 vezes a pessoa para uma clínica de reabilitação. A partir do dia que ela decide realmente é que ela vai conseguir se regenerar nesse sentido, porque senão ela não consegue. Então, o poder da tomada de decisão na nossa vida permite com que a gente possa alcançar o que a gente decidir e desenvolver, né? Competências. Agora, passa por isso. Eu querer. Se eu quero desenvolver a minha inteligência emocional, eu posso. É simples, Olivia? Sim, é simples. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente fazia assim e mudaria. E eu digo que é simples porque é pelo seguinte, imagina uma pessoa que quer, por acaso, parar de fumar. É simples parar de fumar? Eu não pego mais o cigarro, eu não fumo mais o cigarro, eu não compro mais cigarro. É simples essa, sabe o que você precisa fazer, né? É não pegar o cigarro, acender e botar na boca. Mas é fácil fazer isso? Não, porque muitas vezes tem um componente bioquímico dentro disso, né? A necessidade do corpo, então exige essa vontade, exige essa tomada de decisão, porque é essa tomada de decisão que modifica todos os aspectos da nossa vida, tá? E aí, quando a gente fala desses pilares da inteligência emocional, algumas pessoas ainda trazem 5 pilares, mas não são mais 5 pilares. Os pilares modernos, na verdade, são 4. Essa teoria da inteligência emocional vem se readaptando, porque, na verdade, algumas coisas foram colocadas, né, ali dentro da outra, que hoje você tem essa autoconsciência, que é esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, a autorregulação, que é você poder gerir as suas emoções, as competências sociais, que é você poder se relacionar, de você dentro da tua organização, dentro dos valores e também da empatia, e a questão da gestão dos relacionamentos. E a gente vai aí entrar em cada uma dessas competências. Então, a autoconsciência nessa linha aqui do Who am I? Quem sou eu? Né? É você começar a se autoconhecer. E esse é um ponto muito importante, porque o que a gente geralmente quer, e isso é explicável pelo nosso cérebro, né? Eu disse no início que o nosso cérebro é voltado para manter a nossa sobrevivência. Acima de tudo, o que mais importa para ele é essa manutenção da nossa sobrevivência. Se você é feliz, se você é triste, se você está estressado, se você não está, o cérebro ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com manter a sua sobrevivência e o gasto de energia que ele está tendo para essa manutenção da sobrevivência. Por conta disso, o mudar exige mais gasto de energia. Então, biologicamente, o nosso cérebro ele é feito para que a gente não mude, né? Para que a gente mantenha aqueles padrões, aqueles hábitos, muitas vezes hábitos saudáveis, outras tantas vezes, hábitos tóxicos, né? Que prejudicam a gente no nosso dia a dia. O nosso cérebro é feito para isso. Então, a gente tem uma tendência a apontar para o outro, a querer que o outro mude. É o comportamento do outro que tem que mudar, né? Não o meu. Quantas vezes a gente vive esse tipo de relação na nossa família? Quantas vezes a gente vive esse tipo de relação no nosso trabalho? Só que nós somos, nesses relacionamentos, nessa lida com as pessoas, a gente acaba sendo colocado nos mais diversos papéis, né? Dia desses eu estava com uma cliente e aí me veio na cena, né, na cabeça, não sei aqui quantos assistiram, conheceram, aquele programa de TV que, enfim, né, talvez denuncie idade aí, mas ok, né, aquele programa de TV que era o Sai de Baixo, né, não sei quantos de vocês assistiram, que era aquela sketch de teatro que passava na Globo, acho que aos domingos, talvez. E ali você tinha os diversos papéis, né? Você tinha o papel
da sogra, você tinha o papel do sogro, que a sogra, acho que era Araci Balabanian, você tinha o papel da Edileuza, que ajudava eles dentro de casa, você tinha o Miguel Falabella, você tinha a Magda, você tinha os diversos papéis, até numa linha ainda bastante machista, né, da forma de colocar o cala-boca magra e tudo mais, que bastante questionável, mas, enfim, que você via os papéis. E quando a gente se relaciona nos mais diversos lugares, a gente acaba exercendo esses papéis. E quando a gente muda, né? Eu lembro de um episódio que a Araci Balabanian estava bastante triste no canto. Alguma coisa tinha acontecido. E aquela dinâmica ali acabou sendo desestruturada porque ela mudou o comportamento porque determinada coisa aconteceu. E aí você viu todos ali olhando para ela, buscando entender por que ela estava quieta, por que ela estava ali no canto, porque a dinâmica foi quebrada. Então, quando a gente muda, é aquela história. Quando um não quer, dois não brigam, porque essa autoconsciência daquilo que nos prejudica, quando a gente muda o nosso comportamento, quando a gente muda a nossa forma de enxergar o mundo, né? Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. Então, tem muitos pontos para a gente enxergar os mais diversos cenários, a gente começa a ter mais protagonismo na nossa vida. E aí compreender como as nossas emoções influenciam os nossos processos mentais e os nossos comportamentos. Quando a gente fala de emoções, é muito normal a gente falar tô bem, tô mal, né? Tá tudo bem? Ah, tô bem, tô mal. Ou, enfim, o falso tudo bem, né? Não tá tudo bem, mas você diz tudo bem. A gente não nomeia as emoções, né? O que eu tô sentindo? Existe uma série de emoções para serem nomeadas. Você tem alegria, você tem a tristeza, eu tô com medo, eu tô angustiado, eu tô aflito, eu tô nervoso, eu tô animado, a gente não nomeia muitas vezes as nossas emoções e a gente também não compreende muitas vezes de uma forma clara da onde vem esse gatilho, esse start que está gerando essa sensação para a gente, né? Há umas 4 semanas, talvez, eu acordei, era uma segunda-feira, e eu gosto muito, né? Eu realmente sou apaixonada por aquilo que eu faço, eu gosto muito de segundas-feiras, ao contrário, né, do que muitas pessoas acabam vivendo. E eu acordei numa segunda-feira que eu estava com uma angústia, mas uma angústia, assim, sabe? O coração estava apertado, a boca do estômago, enfim, sem fome e tudo mais. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Né? E aí eu fui avaliar, e aí eu entendi, né, que eu estava ali, entrei no celular, fui olhar o calendário, né, o period calendar, né, o meu calendário e tal, e aí eu vi que eu estava ali na TPM, era essa avalanche de hormônios que eu estava recebendo naquele momento que estava me gerando essa sensação de angústia, e aí eu peguei e falei, bom, né, entendi, estou ali na minha fase pré-menstrual, o que eu posso fazer nesse sentido? Aí, em determinado momento, parei, fiz um pouco de exercício físico e tal, e aquilo ali foi realmente essa sensação de angústia que eu acordei, que não tinha muitos motivos para levar aquilo, eu compreendi de onde vinha, né? Então, assim, saber o que te move e o que faz sentido na sua vida, a gente vive aí dentro dessa autoconsciência, dentro dessa maneira da gente nos olhar, a gente tem a influência são 3 P's, né? E para alguns são 6 P's. Então, pais, patrões e professores que influenciam muito a nossa vida, a maneira como a gente vai criando aí as nossas crenças e tudo mais, e aí dentro dos 6 P's ainda trazem os políticos, os publicitários, né, aí nos anúncios e coisas do tipo, e padres ou pastores, né, que é esse lado espiritual. Então, a gente ouve às vezes tantas vozes externas o tempo inteiro que a gente não para se olhar, para compreender o que realmente move a gente, o que faz sentido na nossa vida. E é claro, se a gente está desconectado com aquilo que tem significado de fato, com os nossos valores que são pilares da nossa vida, é muito difícil a gente conseguir aí ter uma relação saudável com o nosso dia a dia, porque a angústia toma, porque a gente realmente fica mais estressado, né? O estresse passa a não ser tão nocivo na sua existência. Então, é um exemplo como esses. Eu acordei super angustiada, naturalmente estressada dentro disso, porque ali, né, os hormônios desse estresse estavam tomando o meu corpo e eu passei a compreender o que estava acontecendo, e naturalmente, quando a gente compreende o que está acontecendo, leva a gente a poder ter ali decisões melhores de como conduzir essa situação. E, gente,
o pensamento racional não está resolvendo esse desconforto contemporâneo. A gente vive num mundo de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Se de repente vem uma nova cepa aí do vírus, né? 3 vezes aqui na Madeira, mais grave, coisas desse tipo, né? O tempo que vai demorar para ser vacinado, um monte de coisa que a gente não tem controle. Então, não é um pensamento mais racional, um pensamento lógico, não são os livros, né, de direito, não são os livros técnicos que vão responder a esse momento que a gente está vivendo. É esse lado mais emocional, é esse lado do, né, o heart set, é o seu coração, espiritualidade, é esse autocuidado que realmente é capaz de levar a gente para esse patamar mais saudável para a nossa própria vida. A autorregulação, que é o segundo pilar, então é você ser intencional com as suas emoções, você canalizar. Quantas pessoas explodem, quantas pessoas perdem, né, o controle nessa situação, acabam tendo uma comunicação aí longe de ser assertiva, e assertividade é você entender contexto, é você entender o seu interlocutor para você, de fato, não ser agressivo, né, ou passivo-agressivo, ou passivo, ou qualquer coisa, mas ter uma comunicação de fato voltada para esse ter o melhor resultado com aquilo que você quer passar. Então, você compreender e ser mais intencional e não explodir, não perder a razão, né, que muitos perdem, ou ter qualquer tipo de atitude que você não queira. A autorregulação, né, e aqui eu deixo uma reflexão para vocês, é o seguinte: o nosso cérebro, aí voltamos um pouco para a neurociência, o nosso cérebro, quando ele vai ativar esse modo de fight, fly or freeze, né, que é o modo de fuga, de briga ou de paralisia, mas nesse modo de choque, especialmente de você partir para cima, que é o da briga, existe o sistema reptiliano, ele está recebendo determinada situação que aconteceu como ameaça. Quando ele recebe essa situação, o cérebro entra nesse modo de alerta, e se a situação for muito grave, o sistema reptiliano sequestra a amígdala, que são 2 glândulas que existem, né, no meio aqui e tal, não é essa amígdala aqui, é a amígdala do seu cérebro. Quando existe esse sequestro da amígdala, ela reage através do sistema reptiliano, manda ela agir para que ela não mande impulsos para uma decisão do neurocórtex. Então, você não racionaliza a situação. Então, é aquele momento que você explode, é aquele momento que você perde a razão. Só que o nosso corpo, ele sempre mostra para a gente que esse sequestro está prestes a acontecer. Comigo, por exemplo, quando eu estou começando a ficar muito irritada, muito nervosa com alguma situação, eu começo a tremer. Então, eu percebo, né, que especialmente mãos, assim, a boca fica um pouco seca e as mãos começam a tremer, extremidade tremendo. Quando a extremidade começa a tremer, eu tenho que parar tudo, encerrar, né, aquela conversa, dar um tempo, sair, respirar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque a minha amígdala está prestes a sequestrar o meu cérebro. Então, você pode fazer uma análise de qual é o gatilho prévio a essa situação, a essa sensação de explosão. Então, eu tenho clientes que acabam sentindo um calor muito forte, né? Sobe assim. Já vi gente falando que é uma sensação no estômago, parece que vem uma sensação como se tivesse alguma coisa subindo aqui em relação ao estômago para o peito, assim. Eu já vi um cliente me falando que a visão dele parece dar uma expandida, assim, ele está enxergando aqui, faz assim, ó, vum, como se fosse um negócio de filme. Ele falou naquele momento. Então, você se reconhecer para essa autorregulação e, nesse momento, respirar, tomar um café, pensar em outras coisas. Existe uma ferramenta que se chama 6 Seconds, né, que você pode pensar no nome dos 7 anões da Branca de Neve, que eu duvido que você fale aqui rápido, né, ou de 7 capitais, por exemplo, do leste europeu, que eu também duvido que vocês falem aqui rápido, né. Então, assim, você
leva o teu pensamento para outro lugar, tira desse momento de sequestro da amígdala e você tem a capacidade ali de voltar e não aí deixar, né, aquele caminho de mortos, né, o caminho de mortos aí no feridos e mortos, né, pelo caminho. Então, não deixar que as emoções dominem o seu comportamento. Se a gente é muito refém das nossas emoções, a gente acaba perdendo esses recursos estratégicos, que é o próximo ponto, para a gente utilizar, para a gente alcançar os nossos objetivos, né, transformando essas emoções em otimismo, em motivação. Porque, gente, tristeza, angústia, tudo isso é lógico que vai existir, né? Não é aqui a questão da propagação de uma felicidade tóxica, isso não existe no mundo de hoje, né? Se você é muito feliz o tempo inteiro você está feliz, provavelmente, né, é interessante você aí buscar uma terapia, algum tipo de tratamento, porque tem alguma coisa errada. Assim como se você também é triste o tempo inteiro, né, ou vive emoções aflitivas demais a grande maior parte do tempo, é interessante compreender o que está te levando a isso, porque definitivamente, quando você consegue fazer ressignificações e consegue olhar, lembra, cada ponto de vista é a vista de um ponto, nesse sentido, você consegue olhar com mais otimismo, você transforma o seu cérebro, porque nessa nossa linha de hábito, eu posso ter um cérebro que sempre olha muito mais pelo negativo das coisas, como eu também posso treinar o meu cérebro para olhar o lado mais positivo. E aqui a gente entra nessa questão, naturalmente, da adaptabilidade, né? Se eu colocar numa linha de eu nasci assim, vou ser sempre assim, eu não me transformo para o mundo de hoje e, naturalmente, você acaba ficando para trás. E essa autorregulação também faz com que você tome decisões de forma mais acertada. Quarta-feira a gente vai falar de uma das competências mais fantásticas e importantes do mundo de hoje, que é o pensamento crítico, que influencia também demais nessa tomada de decisão. O pensamento crítico numa linha que pega esse lado da emoção também, mas também o lado da lógica e tudo mais, o lado, né, mais racional que influi também para a gente poder guiar a nossa carreira. E aí a gente pode fazer essa reprogramação emocional, inclusive do nosso cérebro. Então, a história da gratidão, né, que muitos têm birra em relação a isso, mas aqui eu não estou falando de guru, eu não estou falando de seres, digamos, que levam para uma linha simplesmente da religiosidade, eu estou falando de ciência, né? Então, hoje em dia, você tem a ciência da felicidade, isso não é mais achismos como eram do passado, isso é comprovado por vias científicas. Então, quando você leva nessa linha de contar as bênçãos, ou seja, cada pensamento negativo, você começa a se treinar, a contar três bênçãos, né, a cada pensamento negativo. Então, por exemplo, eu posso contar o fato de ter uma casa para morar, de ter comida todos os dias, a família que eu tenho, o trabalho que eu amo, e por aí você vai, né, colocando as bênçãos, tá com saúde, né, graças a Deus, assim, minha família não foi gravemente, né, afetada pelo Covid e tudo mais, é para ajoelhar, é para colocar as mãos para os céus e agradecer todos os dias por conta disso. Então, você vai contando as bênçãos que você tem a cada pensamento negativo, isso é uma reprogramação emocional do seu cérebro, tá? O otimismo, naturalmente, um otimismo equilibrado, né? Não o otimismo louco, nonsense, né? Que não faz o menor sentido. O ipi-ipi-urra, ninguém aqui é cheerleader, né? Para ficar com o pompom para cima e para baixo, ainda mais num cenário como esses. É compreender também que tem momentos que você vai estar triste, que você vai estar angustiado, que você vai estar preocupado, que você vai sentir medo, né? Mas é reconhecer isso dentro de você e o que você pode fazer, para melhorar isso. Esse é o protagonismo. Às vezes, o protagonismo é até para aqueles nossos ciclos, né, de amizade, o protagonismo é você ter a capacidade até de pedir ajuda, porque muita gente se bota numa posição autossuficiente que não pede ajuda. Isso também faz parte da nossa vida. A positividade melhora a nossa percepção em relação à nossa mentalidade, à nossa realidade e, naturalmente, ao nosso estado de saúde. E, gente, pessoas positivas, mais jovens, né, têm um aumento aí de longevidade de 5 a 7 anos de vida, e pessoas mais velhas, né, bem mais velhas, chega a um aumento de 20 meses de vida só por serem
mais positivas. Lembrando aqui, um otimismo equilibrado, né? Não é essa loucura que muitas vezes aí se vê de que você tem que estar o tempo inteiro feliz, porque isso não existe. E aí você analisar aqui o seguinte, a fórmula da felicidade é igual a alegria mais tristeza. Por que não alegria menos tristeza, mas alegria mais tristeza? Porque se você encara a tristeza como aprendizado, você sente. As emoções são para serem sentidas, né? Você sente, mas você encara isso como uma linha de evolução. O que você está aprendendo? O que você pode se transformar? O que você pode fazer, né, diferente dentro disso? Você vai criando esse ambiente mais saudável para você, tá? Competências sociais. Então, as competências sociais, em primeiro lugar, é ter empatia, né? É deixar de lado o ego e o status que muitas vezes fazem com que a gente olhe só para a gente. Eu vi uma frase recentemente que me marcou demais. Não conheço o autor, né? Li a frase em um desses posts assim e não tinha ali a referência ao autor, que falava que egoísmo é quando você coloca os seus desejos em cima das necessidades dos outros. E individualismo é quando você coloca as suas necessidades acima do desejo dos outros. Então, você avaliar a sua situação nesse sentido, tendo a compreensão também de deixar o ego, compreender o outro, ter o olhar do outro. Acho que às vezes a gente traz muito uma linha de ameaça, né? A gente quer que as pessoas correspondam à nossa expectativa da forma como a gente imaginou. E a vida não é feita para mimar a gente, né? A vida é feita para esse amadurecimento, para a gente poder crescer e se desenvolver nesse sentido. Então, ter esse olhar, às vezes uma pessoa vem de uma forma mais incisiva, fala com você de uma forma que você não gosta, né? E de repente você reage ao invés de ter essa empatia. Às vezes, hoje em dia, quando a gente está tão atrás da telinha, né? Você está escrevendo uma mensagem para alguém, você escreve alguma mensagem assim, mais efusiva e tudo mais, e a pessoa responde, ok. Né? Esse ok, aliás, né, não só ok, para mim em particular, eu falo, pô, mas ok, gente, mas tudo bem, a pessoa pode estar ali até gravando, né? Ok, tá, sei lá, tá dirigindo, não devia nem estar respondendo, mas sei lá, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E outra coisa que eu acho péssima é beijo, abreviar beijo, né? Para mim, assim, cara, você vai abreviar, bem, me manda beijo, porque, gente, você colocar 2 letras a mais, né? Então você vai escrever beijo, a pessoa coloca BJO, BJ, BJS. Eu quero morrer, eu prefiro nem receber o beijo, entendo, compreendo, trabalhei minha inteligência emocional. Você fala, poxa, 2 letras a mais, né? Precisa abreviar, mas enfim, ter essa empatia para olhar para esse outro lado e tal. Então é importante deixar o ego, entender que a gente personaliza demais as coisas, até pelo nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele está acostumado a julgar. Né? Quem fala que não julgue o livro pela capa, julga sim. O nosso cérebro é feito para julgar. Todos nós julgamos, porque dentro desse modo de sobrevivência, você tem que avaliar. Quando você olha para determinada pessoa, aquele contexto de situação, o seu cérebro precisa avaliar se aquilo ali representa uma ameaça à sua vida, à sua sobrevivência. Então, esse julgamento acontece assim em qualquer situação de plano. Se a pessoa me gera uma ameaça, gostei, não gostei, a gente sempre tem isso. Lógico que depois isso pode ser transformado se for do nosso interesse. Mas que a gente julga, a maior mentira do mundo é falar assim, a gente não julga. O seu cérebro é feito para isso e ponto. Isso é neurociência. Depois a gente pode transformar. Então, esse lado de você conseguir aí se colocar um pouquinho mais, né, nos sapatos dos outros, né, para você conseguir melhorar essas competências sociais. Essa conexão emocional com outras pessoas, a gente não vive só. As pessoas que são muito autossuficientes, na advocacia a gente vê isso demais, né? A gente é treinado para combatividade nas faculdades de direito, a gente é treinado para ser autossuficiente, dono das respostas, né? Eu tenho todas as respostas e tudo mais. A vida é essa conexão, a vida é essa troca, a vida é essa colaboração, a vida é essa parceria. A gente não é ilha, a gente não constrói nada sozinho. É claro que dentro disso é importante a gente se conectar aí com pessoas que tenham valores parecidos com os nossos e tudo mais, porque senão
Naturalmente, isso vai dar um belo do BO, né? Mas a gente entender que a gente precisa dos outros, essa conexão emocional faz com que a gente realmente atinja outro patamar, não só de resultados, né? Pela questão do networking, colaboração, e a gente não domina tudo, mas também de felicidade. Na ciência da felicidade, é comprovado que seres humanos que têm conexão emocional com outras pessoas, naturalmente, têm uma inteligência emocional, são mais felizes e são mais realizados na sua própria vida. Então, isso é muito importante. E a visão organizacional também, né? Se você está num escritório de advocacia, se você está numa empresa, essa compatibilidade das organizações com seus valores, se elas não estão compatíveis, isso acaba sendo tóxico para você, acaba afrontando você, porque nossos valores são os nossos pilares, eles guiam a vida da gente. Então, a gente compreender esses valores, ter esse olhar para a gente, para fazer esse match, né? Esse alinhamento, essa sincronização para que a gente possa ter esse maior desenvolvimento nos lugares que a gente está. E aí, o último pilar da gestão emocional, que é essa gestão dos relacionamentos. E aí, a influência, né? Todos nós somos influenciadores. Hoje está na moda, né? Pela internet e tudo mais, falar de influencers e tudo mais. Gente, a influência, você pode ser um macro influenciador, ter lá 1 milhão, 2 milhões de seguidores e tudo mais, mas todos nós somos influenciadores. Quando eu recomendo aqui, gente, leiam tal livro e vocês, tipo, leem, eu estou influenciando vocês. Se vocês viram e falam para mim, olha, tal livro é legal, tal filme é legal, Olivia, você já assistiu, nossa, essa música aqui você já escutou e tal, e isso é influência, ou seja, eu vou fazer algo pelo fato de alguém ter me falado, né, ou a pessoa fala, olha, Olivia, tal cor fica muito bem, eu tô com uma blusa, sei lá, vermelha ou essa preta, a blusa fica muito bem, usa mais essa cor e tudo mais, tudo isso é influência, e quanto mais você tem assertividade não é só comunicação, assertividade é comportamento contextualizado com a situação e com as pessoas que estão naquele ambiente. Então, quanto mais você vai desenvolvendo essa competência da assertividade, você vai se tornando uma pessoa com uma... Primeiro, que gera maior confiança e você se torna também mais seguro de si e você, naturalmente, passa uma imagem de credibilidade, gerando uma influência maior. Gestão de conflitos, né? Que muitas vezes a gente vê esses conflitos sendo excessivamente evitados, quando o conflito não é um problema, né? O grande problema é essa confusão entre conflito e confronto. Conflito sempre vai existir, né? Então, se eu quero, por exemplo, ir para o cinema, né? E eu vou sair com, sei lá, com um amigo meu, eu quero ir para o cinema e ele quer ir para um restaurante, né? Digamos que ali não dá para conciliar aquela situação naquele dia. Inicialmente a gente tem um conflito, mas o conflito é quando duas pessoas estão juntas e querem um objetivo final em comum. Ou seja, eu quero chegar a esse denominador comum para que funcione, porque no final das contas, qual que é o objetivo? Estar junto e se divertir. Né? O confronto é quando você quer provar teu ego, né? Não é mais sobre a situação. Inclusive, as duas pessoas podem perder. Né? Já não é mais uma relação de win-win, como é que são que é a base de relações saudáveis, que é a base de negociação, que é a base, né, de tudo que a gente faz na vida. A gente tem que pensar não no eu ganho e o outro perde. Como é que as duas partes podem ganhar? O que eu posso ceder aqui? O que eu posso ganhar? Isso é inteligência emocional, gestão de relacionamento, é você saber lidar com conflito e não confronto, que é só eu me provar, ainda que nós dois percamos. É o que você vê, por exemplo, de casais que se divorciam, têm filhos, param de olhar para os filhos e o objetivo é agredir um ao outro, né? Não importa o quanto os filhos percam, ou seja, todos perdem, né, por conta de um confronto. Eu quero atingir, eu quero afetar, não importa o fato de você ter ali uma relação mais saudável e construída nesse sentido, né? A Finlândia, para vocês terem ideia, tem tanto essa percepção da colaboração do social que um casal que vai se divorciar tem que passar por 17 aulas de como criar os filhos, né, para que isso não aconteça, porque lá você acaba tendo uma visão do contexto, do todo, da sociedade maior, né? São esses países nórdicos assim que o nível de felicidade lá pesquisas e mais pesquisas todos os anos mostram que é maior.
O trabalho em equipe, cooperação, né? Então, dentro dessa gestão dos relacionamentos, você traz essa cooperação, você ajuda, você é ajudado, você pede ajuda, você sabe se colocar na posição, né, do outro, e você também, dentro dessa comunicação, é capaz de pedir essa ajuda, enfim, essa troca. Ah, mas Olivia, a pessoa não está disposta a me ajudar, e você tem que avaliar, né, se você quer continuar nesse lugar, se você quer continuar essa relação com as pessoas. Gente, nós seres humanos, definitivamente, graças a Deus, não somos árvores, né? Se a gente está infeliz em qualquer lugar, a gente pode fazer essa mudança, né? É fácil fazer a mudança? Não, não é fácil, mas a gente pode traçar um planejamento nesse sentido para você ir percorrendo esses, né, esses steps, esses degraus, para chegar lá. E liderança inspiracional, porque liderança não é cargo, liderança é a posição que você adquire na sua vida. E você ser líder dos outros, você tem que ser primeiro um líder seu. Se você não for líder da sua vida, como assim você está sendo líder dos outros? Né? E não é mais uma liderança transacional que funciona no mundo de hoje. A gente está precisando lidar com esse cenário de incerteza, entender a motivação das pessoas, que são muito diferentes. A gente está atrás dessa tela, quase que full time, tem gente que está num nível de exaustão gigantesco, até pelo medo de perder o emprego, trabalha 10 vezes mais, então 11 horas da noite recebe uma mensagem do chefe e fala, meu Deus, eu tenho que mostrar que eu estou sendo produtivo, que eu estou trabalhando e tudo mais, e responde, enfim, uma loucura dentro disso. Então, você precisa ser um líder inspiracional. Ser um líder inspiracional é a maneira, é o comportamento que você coloca na sua vida. Então, você se adapta, né, a esse cenário, levando esse tipo de mensagem, de exemplo para os outros. É aquela história. A palavra move, mas o exemplo arrasta. E aí, gente, como é que a gente, dentro desses recursos, a gente cuida da gente? Como é que a gente se alimenta, né? E alimenta o nosso corpo em todos esses sentidos. Primeiro ponto que a gente passa básico é a questão do dormir, né? Quem não dorme bem, quem não consegue descansar, isso daí, né? Até ano passado fiz uma live que estou pensando em repetir, né? Porque foi muito interessante nos próximos aí, as próximas semanas e tal, sobre a live do sono, né? Porque o fato de você não dormir bem, naturalmente, assim, é um recurso necessário. O cérebro não sabe ainda explicar com clareza tudo o que acontece no seu cérebro quando você está dormindo, mas é como se desse um shutdown na máquina, embora o seu cérebro processe muitas coisas, porque ele não para, ele está ali sonhando e tudo mais, mas sei lá, é uma maneira de limpar, de azeitar as engrenagens, não dá para saber direito o que está acontecendo, mas é fundamental dormir bem. O nível de produtividade, de estresse, de limpeza, digamos, de hormônios negativos, né? Essa limpeza acontece muito quando a gente está dormindo, então é um passo fundamental trabalhar essa linha do sono. Depois, praticar o perdão, né? E aí o perdão não é só com o outro, é o perdão da gente também. A gente é muito autocrítico, a mulher, inclusive, né? E aqui a gente está no mês da mulher da ASP, a mulher é muito mais autocrítica com ela mesma do que os homens, né? Existem pesquisas no LinkedIn mostrando, saiu essa pesquisa há um tempo, mostrando que a mulher, por exemplo, quando ela vê um cargo, ela precisa preencher 100% daquilo ali que o cargo pede para ela se candidatar à vaga. O homem, com 60%, ele vai lá e se candidata à vaga. Então, assim, a gente praticar esse perdão, a questão da culpa, que a gente sabe que atinge muito mais as mulheres, a questão da síndrome do impostor, né, que é achar que você é uma fraude, que embora você seja uma advogada, um profissional super competente e tudo mais, você tem essa crítica grande em relação a você em todos os sentidos. Então, esse praticar o perdão de você e dos outros, toda a sociedade, nesse momento, está no momento mais delicado. É interessante que a gente possa ter um pouco mais de tolerância, esticar um pouco mais esse elástico, porque definitivamente não é um momento fácil para ninguém. É como se a gente estivesse vivendo a Terceira Guerra Mundial, com a diferença de que hoje o inimigo é invisível e pode estar em qualquer lugar. Contar as bênçãos, né? Que é aquele ponto que eu trouxe antes para essa ressignificação emocional. O passo 3, exercitar o seu corpo e a mente. Gente, exercício físico é mais do que nunca comprovado aí essa importância, né? Do quanto você exercitar o seu corpo, você libera endorfina, você se faz bem, você dorme melhor, aumenta a tua inteligência, aumenta o teu foco, aumenta a tua concentração,
faz qualquer coisa, move o corpo, vai andar, né, pelo menos 3 vezes por semana, e meia hora que você faça, né, começa a gerar essa sensação de bem-estar. A mente, o mindfulness, né, que é a meditação, existe um documentário no Netflix que eu deixo aqui a recomendação para vocês, que é Headspace, né? Ensinando a meditar, que é head de cabeça, H-E-A-D, head, né? Space, que é S-P-A-C-E, Headspace, né? Que é um aplicativo que tem voltado para essa área de meditação, que você pode justamente começar a praticar o mindfulness, né? E saber como desenvolver isso, porque assim como a musculação, o exercício físico é o trabalho para o corpo, exercitar a meditação, mindfulness e tal, é o exercício para a mente. A indústria da meditação é uma das mais bilionárias do mundo, né? Vem crescendo avassaladoramente, porque é comprovado o quanto ela transforma a sua vida em foco, em bem-estar e tudo. E, por fim, a questão do propósito. E, assim, propósito, gente, não é aparição, né? Porque as pessoas descobriram meu propósito de vida. É quase que, assim, aquela sensação que vai ter uma aparição. Meu filho, minha filha, siga esse caminho. A lá Simba, né? Assim, né? O pai lá do Simba recebe essa voz, né? Não, Simba, né? Do pai, quando o pai falece. Recebe essa voz e tal. Não, o propósito é você saber com quem você quer servir, quem você quer agregar, aquilo que você quer entregar. A nossa carreira é sobre servir, é sobre a gente poder transformar a vida dos outros de alguma forma para melhor. Quem você quer servir, com que tipo de trabalho. E também propósito, não necessariamente no mundo de hoje, é para a vida inteira. O propósito pode ser por um tempo, e isso faz muito sentido durante esse tempo aqui para mim, né? Depois de um tempo, o mundo está mudando muito rapidamente, então pode acontecer. Só que assim, propósito não muda, não é telecena, né? Ah, meu propósito de hora em hora. Não, né? O propósito tem uma coisa muito mais longeva aí que faz com que você guie a sua vida. E aí, terminando, acho que estou no timing aí, eu deixo aqui 2 livros, um livro e um filme para vocês assistirem aí para esse consumo de conteúdo, para falar dessa linha de inteligência emocional. Então, primeiro, esse livro do Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, né? Que ele passou aí por 4 campos de concentração, teve essa resiliência, se ressignificou dentro de tudo isso, e ele escreveu esse livro e ele tem essa frase, né? Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Então, assim, isso aqui é um grau assim bastante diferenciado para uma pessoa com essa história de inteligência emocional. E o filme do Gandhi dispensa qualquer tipo de apresentação, mas é um filme lindíssimo, eu assisti, né? Acho que são 3 horas de duração esse filme, mas é espetacular. E para terminar, eu deixo essa frase do Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo, começa pela gente. Obrigada, gente. Olivia, espetacular a sua palestra, muito, muito bacana, vários ângulos, assim, vários temas importantíssimos que eu tenho certeza que são 10 palestras aqui hoje condensadas nessa horinha. Assim, o que me chamou a atenção, eu acho que é muito importante para o advogado em geral, você tratou, mas acho que ainda temos minutinhos para comentar, é a questão do autoconhecimento, né? E também, não só de você enquanto indivíduo, mas do ambiente que você está. E também desse tema de você saber identificar, ter alguns gatilhos que possam permitir o desencadeamento de medidas de proteção, de segurança, né? E também, que é o ideal, né, conseguir identificar e ter esse desencadeamento com uma antecipação suficiente para que você possa se proteger. Que isso não aconteça após o início da sustentação oral, após o início da reunião com o cliente, da apresentação de uma audiência, né? E também, eu acho que outro ângulo que eu gostaria de ouvir um pouco mais você, seria a questão aí propriamente dita da relação dos advogados com a pandemia, né? Porque nós somos sempre treinados a pensar de uma certa forma negativa, né? Um pouco com pessimismo, assim, é o limite da prudência, né?
além de ser prudente, a gente acaba sendo um pouco pessimismo, pensando em todas as catástrofes, consequências negativas que podem acontecer nas diferentes situações e obviamente, com a pandemia, né? A gente, dependendo do perfil da pessoa, alguns mais, outros menos, mas acho que a maioria dos advogados tem isso dentro de si, essa prudência que pode ser um pouco mais onerosa para o advogado nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas questões. O autocontrole, né, vem muito desse treinamento. Então, essa questão de quando você vai para uma audiência, quando você vai para uma sustentação oral, que o medo bate ali, às vezes, né, que você até os grandes medos que existem assim na vida é a questão do medo de você falar em público. As pessoas, às vezes, essa questão do medo de falar em público parece uma palestra, né, grande para muitas pessoas. Não, muitas vezes o medo de falar em público pode ser realmente falar para 2, 3 pessoas ou 4, mas que você se coloque ali naquela situação. E é realmente assim, você se conhecer mais, é você se compreender, você entender como eu disse na palestra, a causa. O que me gera isso? O que né, é a vergonha, é o medo do fracasso, é o medo de não performar, e passa por treinamento. Né? Como é que a gente combate medo? Né? Por incrível que pareça, é afrontando aquele medo, é vivendo naquilo. Eu só vou perder o medo de falar em público, falando em público, né? Então, todas essas dificuldades que a gente tem, né? Uma vez eu tive um cliente que a gente fez esse trabalho porque ele queria pedir a esposa dele em casamento, mas ele não pedia a esposa em casamento porque ele tinha medo de falar em público e ele não queria ter que fazer o discurso, né, no dia do casamento, para depois e tudo mais. Então, ele não pedia a esposa em casamento, por tanto medo de falar em público, que ele imaginava o dia do casamento que ele ia ter que fazer o discurso, né, em público. Então, a gente teve que realmente ver, imagina, a pessoa não está vivendo ali o amor por um medo que sobrepuja. Medo é muito bom. Ele, como conselheiro, ele é fantástico, senão nós seríamos todos aí um monte de loucos kamikazes, né, na sociedade. Então, impede que a gente faça um monte de besteira e sobreviva, né, e evolua, porque se a gente não tivesse medo, a gente não teria espécie humana, né, mais no planeta. Mas a gente precisa aí dosar nesse sentido e vai muito por esse autoconhecimento, o que está gerando e esse passo a passo de treinamento, né, um passo de cada vez, sendo que cada passo feliz vale por 3, né? E o lado de você olhar de uma forma negativa, né, que até fizeram uma pesquisa, uma pergunta aqui, qual que é a diferença entre fé e otimismo, já ajudando, né, já que responde as duas, é que fé é uma esperança do futuro, né? O otimismo é como você enxerga as situações do momento presente. Então, fé, esperança, é você realmente ter essa capacidade de ver o futuro, acreditar no momento lá para frente que vai dar tudo certo, né? Que você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai alcançar, apesar aí de todos os desafios, obstáculos que a gente tem na vida. Agora, o otimismo é a maneira como você enxerga ali no seu dia a dia. Então, uma situação que é negativa, que muitas vezes você vê os problemas, que você só vê a parte ruim, você consegue olhar qual que é o lado, né? É a história do meio copo cheio mesmo, meio copo vazio, que o copo está meio cheio e está meio vazio. Você pode só focar no que está meio vazio, mas tem água, você está com sede? Tem meio copo ali d'água para você beber. Né? Então, é focar e é o treinamento ali do dia a dia que você pode fazer essa ressignificação positiva nesse sentido. Só a título de curiosidade, Antônio, uma vez eu tinha uma cliente, né? E dentro dos algoritmos, e a mãe dela uma pessoa super otimista e a tia dela uma pessoa super pessimista. E aí a gente estava fazendo esse trabalho de desenvolvimento de melhoras, né, nessa questão do mindset. Ela falou, Lívia, aconteceu um negócio muito louco esse final de semana na minha casa. Eu falei, foi qual? Ela falou, a gente botou minha tia e minha mãe para fazerem uma pesquisa no celular sobre determinado tema. Para minha mãe, que é uma pessoa super otimista, só vinha resultados bacanas ali do Google das pesquisas. Né? E minha tia, só tragédia, tragédia, tragédia. Então, você vê que até os algoritmos, né, entendem qual o tipo de conteúdo que você se conecta e te alimenta daquilo ali ou de pontos positivos. Então, enfim, todos esses acaba sendo mais holístico. E temos mais uns minutinhos. Me interessa muito essa questão que você colocou em algum momento, no sentido de que o estresse também pode ser positivo. Né? E agora você falando sobre a questão de apresentação, que eu concordo plenamente, quer dizer, a partir do momento que você se aprofunda, se prepara, as primeiras vezes até pode realmente ter ali um estresse, mas depois você percebe que você está adequado ali. Pode acontecer de ter algumas pessoas realmente que possam
eventualmente ter a conversa com você um pouco mais acirrada, mas vai ser só mais acirrada, se você estiver dominando, e faz parte do jogo, né? Eu gosto sempre da analogia com o futebol, né? E também relaciona com a ideia do estresse, porque às vezes confronto no bom sentido um jogador do meu time, né? Assim, um sócio meu, um advogado que trabalha conosco, mas no sentido de tentar a gente se organizar para fazer gol no time contrário, né? Não para que um estresse o outro como uma questão de ego, como você colocou aí. Eu queria te ouvir um pouquinho. Você vê que até ontem eu postei nos meus stories, né, um gráficozinho de como o mercado vê as empresas. E aí entra organizações, escritórios de advocacia. Então, vê como aquele todo, uma bola, empresa. Como as empresas se veem, né? Então, aí você pega, eu vejo escritórios de advocacia que são shopping centers, né? Então, área civil, trabalhista, não sei o que lá, como se fossem áreas separadas, não como parte de um todo, né? Então, primeiro que essa colaboração, essa troca, essa ajuda mútua, ela precisa ser ressignificada até para você não se prejudicar. Tá todo mundo dando no mesmo barco, né? Então vamos lá, Titanic, afunda. Não, né? Vamos se ajudar nesse sentido. E o estresse é algo muito positivo. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, né? Não do estresse, eu falo sobre a raiva ser muito positiva. E a raiva é uma espécie de estresse que a gente tem. Quantas decisões a gente toma no momento de raiva? Chega, eu não vou mais sustentar agora, eu vou mudar a minha vida. Eu preciso fazer diferente, eu não vou mais tolerar essa situação. Eu vou ganhar esse processo. Então, assim, isso move, né? O estresse é importante. Se a gente não tivesse estresse, a gente não... Musculação, por exemplo, quando você vai desenvolver o teu corpo de forma física para você ter força, para caminhar, para não sentir dor, no pescoço e tudo mais. Você estressa o músculo, você estressa, ele se consolida de uma forma mais forte, que é uma resiliência, no caso até do aumento, é uma antifragilidade, é um pouco além, que você cresce ainda maior, né? Então, ele é necessário. O mundo é feito de estresse desde pequenininho, quando a gente toma o primeiro tapa, né? Bebezinho, tapa no bumbum para respirar, né? É um estresse, é um susto que o bebê tem ali com aquele tapinha e respira e começa a chorar porque tem abertura ali dos pulmões. Então, é necessário. O problema é essa desmodulação do estresse que acontece hoje muito pela ilusão que a gente tem de situações que nem aconteceram, né? Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, e aí a gente acaba vivendo isso. Olivia Machado, muito obrigado pelo seu tempo hoje, por nos brindar para essa palestra aqui no Mês da Mulher, da ASP. Foi muito rico. Agradeço a todos os participantes que ficaram até o fim. Se quiser dar uma última palavra, Olivia, antes de encerrar aqui, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigada mais uma vez por essa recepção tão carinhosa de vocês. Gosto demais disso, né? Aqui no início. Quarta-feira estaremos juntos aqui de novo, né? Para o tema de empreendedorismo, que também é uma necessidade aí de uma competência para a gente desenvolver, extremamente importante para o mercado, né? Não é sobre ter o seu próprio negócio, é muito mais do que isso, essa competência empreendedora. E aqui tem umas dúvidas que não foram possíveis de responder, mas aí vocês podem nas minhas redes mandar mensagem lá que a gente troca ideia, vai ser uma honra falar com vocês, né? E estou sempre aqui à disposição, obrigados a todos, olhem para você, toda mudança, né? Como o Gandhi fala aí, que é um grande exemplo, começa pela gente, então seja essa mudança que você quer ver no mundo, que a tua vida vai ter muito mais um direcionamento muito mais positivo. Muito obrigada, Antônio, Milena, a ASP, a todos que estão aqui e me recebem sempre com tanto carinho. Excelente. Olivia Machado, participantes, obrigado pela sua participação. Agradeço a todos por ficar até este horário conosco e desejando a todos aí uma ótima semana e que tenha aí um bom feriado que já está se aproximando e uma excelente Páscoa. Até mais. Obrigado.